Hello, titia chegou, minha gente. Hoje, depois de aí um bom tempo, né? Eu vou fazer aqui a leitura de um texto do Ioscas. E quem me mandou foi a Claudinha Vilas Boas, a quem eu agradeço. Um beijo para você, minha querida Claudinha. Esse texto do Ioscas foi publicado no Instituto Ioscas. Vocês, obviamente, terão aqui sempre o link do texto do Ioscas, mas lembrando que ele também tem um canal no YouTube onde ele posta alguns dos textos. Eu deixo o link na descrição para vocês também. Esse texto foi publicado no dia 20 de setembro de 2024 e o título é Crenças e Verdades, a arte da realidade. Vamos lá. Eu estava mal. Quando isso acontece, Vamos recomeçar, tá? Sem gagueira. Vamos lá. Eu estava mal. Quando isso acontece, uma das alternativas a que recorro é subir a Pedra Bonita, um enorme maciço de granito debruçado sobre o Atlântico, ao lado da Pedra da Gávea, com vista para diversos bairros do Rio de Janeiro. Evito os fins de semana por causa do grande movimento. Vou meditar, rezar e refletir. Silêncio e quietude são fundamentais. Nos dias de sol, a beleza é estonteante. O azul do céu se funde ao azul do mar, misturando tons até se fundirem no infinito. A ideia de infinito me fascina desde sempre. Amor e infinito são conceitos que se fundem em mim. Penso não haver um sem o outro. Refiro-me ao amor semeado, sem necessariamente obrigar ninguém a nos acompanhar. O amor é a flor oferecida ou recebida. Jamais planta dependente de outra por se considerar incapaz de desenvolver sozinho. O amor é o pote d'água fresca do qual bebemos metade e deixamos a outra metade para quem vem atrás. Não existe amor sem respeito, compromisso e preocupação para além de nossas necessidades, interesses e vontades. O amor é a base da evolução espiritual, presente em todas as virtudes, assim como na compreensão da verdade, sob a qual cada indivíduo ergue a própria realidade. Certa vez, no mosteiro, ao estudar o imprescindível Sermão da Montanha, nos deparamos com o trecho do texto em que o maior dos mestres profere para a multidão a seguinte frase: Vós sois o sal da terra. Diante da dificuldade da turma em compreender o significado daquelas palavras, o velho, o monge mais antigo da ordem, explicou. Os textos sagrados possuem várias camadas de interpretação, todas válidas e verdadeiras. Uma das quais mais me encanta é a seguinte: o sal é o mais importante dos temperos. Quando nos oferecem um delicioso jantar, elogiamos o sabor dos alimentos que vemos no prato. Por ser invisível aos olhos, após o cozimento, nunca nos lembramos de exaltar as qualidades do sal. Contudo, na falta do sal, a comida fica insossa, o sabor desaparece. Assim é como o amor, o tempero da vida. Fez uma pausa antes de concluir. Vivam de maneira que, mesmo que não os vejam nem os reconheçam, a alegria de muitos haja sido temperada pelas mãos do vosso amor, invisíveis aos olhos do mundo, mas fundamentais ao gosto da vida. Voltemos à história que preciso contar. Esse fato aconteceu há alguns anos. Naquele dia chovia muito, foi uma subida difícil. Diferente não era aquele momento. O mercado editorial estava em crise. Cada vez mais as pessoas liam menos. Falo sobre a leitura de livros nas quais autores e leitores compartilham de uma mesma viagem a lugares e universos fantásticos. O escritor mostra cenários, oferece personagens e tramas. O leitor empresta sua imaginação para acrescentar imagens às palavras. Algo tão fabuloso que eu acreditava sem fim. Nem mesmo a beleza do cinema arranhara o prestígio dos livros. Ao contrário, uma mesma história tem contornos e contextos mais profundos nos livros do que nos filmes. No entanto, tudo mudara. Os motivos eram vários. Poderosas plataformas internacionais permitiam a publicação de livros digitais a custo zero. A autopublicação dispensava o trabalho e o conhecimento dos editores, sem se importar quanto a qualidade seria perdida.
Os valores auferidos nas vendas seriam repartidos em diferentes percentuais apenas entre plataformas e escritores. Ambos ganhariam mais. Como se não bastasse a facilidade tecnológica para produzir vídeos artesanais de excelente qualidade e a existência de plataformas de exibição, além do apoio das redes sociais para a necessária divulgação, convergiam para mudar o gosto do público. Vídeos curtos, de poucos minutos ou mesmo de alguns segundos, tomavam o lugar de histórias que se alongam por centenas de páginas. Aquela viagem simbiótica entre autor e leitor, depois de séculos, estava com os dias contados. Analistas de mercado, tendências e finanças eram unânimes e implacáveis. A editora, que eu havia fundado e na qual trabalhava por longo tempo, fonte de tantas alegrias e conquistas profissionais, não mais existiria em alguns meses. Tudo muda, eu sempre soube. Não existe evolução sem transformação. Havia a necessidade de me reinventar, agora e sempre. Eu precisava encontrar outro caminho, só não sabia como nem onde. Recostei-me em uma pedra com o oceano a algumas centenas de metros abaixo, tendo o céu nublado à frente. Admirei a paisagem por alguns instantes. Depois, fechei os olhos. Ignorei a chuva. Eu precisava pensar, rezar e meditar. A intuição, a inspiração e a reflexão eram indispensáveis para me apontar a saída daquele labirinto existencial. Não apenas as ideias precisam encontrar os devidos lugares nas prateleiras da mente para que haja clareza. Os sentimentos também carecem de ordem e entendimento para servir à esperança e à serenidade, jamais ao desespero e ao medo. Assim, fiquei por um tempo que não sei precisar, até que tive a atenção despertada pelo grasnar de aves cada vez mais próximo. Ao abrir os olhos, me deparei com Cleo, a bruxa, envolvida em gaivotas andando em minha direção. De pele e cabelos morenos, corpo longíneo, movimentos graciosos e vestido esvoaçante, aquela bonita mulher era uma lenda urbana. Muitos tinham ouvido histórias sobre elas, poucos a conheciam. Algumas vezes eu a encontrara na Pedra Bonita. Os encontros nunca dependeram de minha vontade, mas sempre dos caprichos dela. Sem esperar por qualquer convite, ela se ajoelhou ao meu lado. Como se conhecesse as causas de minha agonia, ela me disse: a realidade é a verdade que vivemos. A verdade é a fronteira mais distante já alcançada pela consciência até o momento. Em sua composição entram doses importantes de percepção e sensibilidade, os alicerces estruturais da consciência. Há também outros elementos de enorme influência para a formação da verdade: conhecimentos em geral, sentimentos, emoções, resiliência intelectiva, informações difusas, conceitos científicos, opiniões de pessoas de grande reputação ou que admiramos. Assim, se formam as denominadas crenças. A qualidade desses aspectos pode ampliar ou entorpecer a percepção e a sensibilidade. Quando inebria, furta da consciência o livre pensar. Perde-se a clareza do discernimento. O olhar pessoal resta deturpado por influências indevidas e prejudiciais. Abdica-se da verdade singular elaborada a partir das experiências e conclusões próprias para adotar, abdica-se da verdade singular elaborada a partir das experiências e conclusões próprias para adotar as crenças do mundo, seja por sincera convicção ou mera conveniência. Se a verdade estabelece os parâmetros da realidade, ao aceitar uma verdade emprestada para viver, o indivíduo passará os dias numa realidade de aluguel, sob a qual definirá rota e rumo, fará escolhas e firmará o destino de sua viagem. Nenhuma reclamação cabe caso o desembarque não seja onde o bilhete comprado indicava. Quem lhe vendeu também não sabia. A vida não engana ninguém. Confessei que eu nunca tinha pensado daquela maneira. O uso de uma verdade emprestada me faz confiar o destino da vida nas mãos de alguém que talvez desconheça a verdade ou não seja movido pelas melhores intenções. Cleo sorriu e argumentou. Algo parecido como morar em uma casa que você não construiu. As paredes estão pintadas, há flores na janela, aparentemente tudo parece adequado e perfeito. No entanto, não se sabe como foi erguida, nem como funciona o sistema hidráulico,
pluvial ou de esgoto. Não se conhece a profundidade e a robustez dos alicerces que a sustentam. Dizem que o telhado é firme e o rio que passa ao lado é bom para mergulhar e pescar. Dão-lhe a garantia de que a casa é segura e que o morador será feliz ali. O inquilino acredita na boa-fé do corretor ou do senhorio. Pode não haver nenhuma intercorrência durante toda a existência. No entanto, pode o rio transbordar com as chuvas de verão ou haver ninhos de cupim no madeirame oculto na estrutura. Viver à deriva de uma verdade de aluguel se chama crença. Construir a própria casa denominada verdade construir a própria casa se denomina verdade. Adotamos as crenças para suprir os vazios da ignorância e responder mais facilmente às dúvidas. Damos preferência em acreditar nas teorias e versões que dialogam com as nossas necessidades imediatas, conveniências, medos e desejos. Substituir pouco a pouco as crenças pela verdade é uma jornada de autoconstrução em busca de equilíbrio e força de movimento para então seguir em frente. Comentei com Cleo que as verdades não eram definitivas nem estáticas, porém dinâmicas e mutantes. Cleo disse sim com a cabeça e acrescentou. Conhecer a si mesmo é pressuposto indispensável de acesso à verdade. A jornada do autodescobrimento não tem fim. Assim como as virtudes, a verdade é parte da arte da evolução. O compasso do aperfeiçoamento espiritual é registrado pelo aprofundamento da verdade, ocorrido através de uma consciência, cujas percepção e sensibilidade se aguçam a cada experiência bem elaborada. Nesse ritmo, a verdade é um destino que se chega a poucos, mas nunca se chega em absoluto. Corrigindo, gente. Nesse ritmo, a verdade é um destino que se chega aos poucos, mas nunca se chega em absoluto. Considerei que algumas crenças poderiam estar em estágio mais avançado do que verdades ainda em formação primária. A bruxa tornou a concordar. Sem dúvida, quando acontece, ajudam a nos sustentar por algum tempo. Jamais por todo o tempo, uma vez que são efêmeras e inconsistentes por tratar das anotações da viagem de outra pessoa. Sem demora, haverá um momento em que as crenças se mostrarão insuficientes para responder perguntas e sinalizar saídas. A razão é simples. Cada pessoa tem suas próprias elaborações, dúvidas e necessidades. Somos únicos. Agradeça, mas é hora de se desfazer delas. Contudo, não as desmereça. Lembre-se que foram úteis naqueles momentos e, não raro, forneceram valiosos elementos à compreensão da verdade, como os degraus iniciais de uma grande escalada. Questionei se era normal as crenças se misturarem às verdades. Cleo esclareceu. Crenças são como lentes, servem para ampliar ou deturpar o olhar, porém não são seus olhos. Logo, não representam a sua verdade. As lentes sintetizam olhares alheios. As crenças trazem consigo os equívocos e acertos, características boas e ruins de uma pessoa, coletividade ou cultura. Resta saber se você está aquém ou além delas para entender do que ajudam ou atrapalham. Argumentei que acreditar no poder do amor necessariamente é uma crença boa, independente de onde eu estiver na estrada evolutiva. Cleo sorriu como se falasse com uma criança e esclareceu. Não resta dúvida de que o amor é o caminho e o destino. Contudo, assim como qualquer outra crença, essa também precisa ser experimentada para se tornar uma verdade. A boa crença se torna verdade quando tem capacidade de responder às perguntas, mostrar saídas, alavancar superações e impulsionar a criatividade rumo à transformação. Mesmo as melhores lentes possuem limitações. A verdade não pode prescindir da infinitude de aspectos na aprimoração do olhar. O amor é capaz disso tudo e muito mais. No entanto, exige aprendizado. A crença do amor como solução apenas se tornará verdade na medida que vivermos o amor à perfeita equação de todos os problemas. Não basta acreditar. Se faz necessário usar a verdade como fator de mudança para emergir
uma nova e diferente realidade, assim como o amor, a verdade não é discurso, porém ação. Em seguida, ressaltou a necessidade do respeito e da delicadeza nos relacionamentos. Por mais estranho que possa parecer, vivemos realidades distintas em um mesmo entorno material, físico e urbano. Diferentes olhares explicam múltiplas realidades pessoais, que se permeiam e misturam em relações, ora convergentes, ora divergentes. Universos ímpares se entrelaçam com suavidade ou aspereza num mundo comum a todos. O cerne da questão é que a realidade é moldada de acordo com as crenças e verdades de cada pessoa, estabelecendo pontes ou muros, construções ou ruínas, regenerações ou desistências, propósitos ou abandonos, enganos e acertos. A compreensão do poder da verdade na criação da realidade finca as bases de um importante poder pessoal. Criamos e destruímos a própria realidade através das mudanças de olhar que ocorrem por intermédio das transformações intrínsecas. No compasso da evolução da verdade, adquirimos condições de remodelar a realidade de inúmeras outras maneiras. Imaginar as 1000 criações possíveis a partir de uma reestruturação interna e redentora é fascinante e encantador. Todos podem, poucos sabem. Perguntei como saber a hora de mudar e a bruxa explicou. Verdades e crenças formam o solo existencial no qual caminhamos. Quando não mais fornecem as soluções necessárias para seguirmos adiante, é como se o chão se abrisse. Desabamos. O nível da crise variará do quanto insistirmos em usar modelos de ser e viver, pensar e sentir que não mais nos permitem avançar. Em último estágio, o caos se instala para varrer a estrutura mal construída, incapaz de sustentar a evolução pessoal. Embora pareça ruim, se trata de uma dádiva. Apenas essa compreensão permitirá a regeneração, o renascimento de si mesmo, como o único jeito de redesenhar uma nova realidade. Do contrário, permanecerá aprisionado nas grades das próprias incompreensões. Rever verdades, virtudes e hábitos, assim como buscar serenidade dos sentimentos para que não falte clareza no pensar, é uma necessidade cotidiana. Somente encontraremos no mundo a beleza que já existe dentro da gente. Não me refiro beleza como paisagem para fotografias, mas como essência e força motriz. A bruxa olhou para o céu, a chuva parara, as nuvens se afastaram. Ela me perguntou se aquela conversa havia me ajudado a responder aos anseios que me agonizavam. Falei que não. As dúvidas permaneciam. Relatei o que se passava. Como a internet mudava as relações comerciais, criando e destruindo negócios. A minha editora estava perto do fim. Dentro de alguns meses estaria falido. Se a fechasse agora, sobraria algum dinheiro para investir em outro negócio. Cleo me olhou com seriedade e perguntou: a ideia de que os livros impressos irão acabar em breve é uma verdade ou uma crença? Argumentei que os especialistas eram unânimes em afirmar o colapso da literatura de papel. Apontavam o declínio do hábito da literatura. Vídeos curtos entretinham e exigiam menos esforço. A internet e o mundo digital mudaram o mundo e a vida para sempre. Bibliotecas inteiras cabiam dentro de um tablet de 200 gramas. Lembrei que telefones fixos e máquinas de escrever tinham desaparecido. Resistir a essa mudança era se afogar numa onda irrefreável. Seria mais inteligente e sensato navegar nela. Até a maneira das pessoas se relacionarem tinha sofrido alteração com o surgimento das redes sociais. Encontros e relacionamentos eram cada vez mais virtuais. Foi quando Cleo me colocou para pensar. Ligações encurtam distâncias e a troca de mensagens instantânea fez aposentar o hábito de escrever cartas. Nada há de errado nisso. Ao contrário, aproximou pessoas. A revolução digital oferece um sem número de ferramentas que, como quaisquer outras, têm polaridade neutra. Como a utilizamos, estabelece o polo positivo ou negativo delas. Do mesmo modo que nos facilita a vida em muitos aspectos, sendo fonte de alegrias e descobertas fabulosas, também serve de meio para intrigas, fraudes e maldades. Você disse que a tecnologia mudou o formato de relacionamentos. Apesar de todas as facilidades digitais para as pessoas se verem e se falarem, poderíamos afirmar que os antiquíssimos hábitos de abraçar, beijar e conversar presencialmente
estariam sepultados em definitivo? De pronto, afirmei que não. A presença física era insubstituível aos melhores encontros. Em seguida, ela indagou. O prazer de ler livros em aparelhos digitais é o mesmo da leitura em papel? De jeito nenhum, respondi. O livro impresso, mormente os bens editados e diagramados, possuem uma magia sensitiva difícil de descrever. Nem que daqui a alguns anos tivesse que ir aos museus para ler livros de papel, eu jamais abdicaria deste velho hábito, garanti. As perguntas de Cleo prosseguiram. Existem outras pessoas? Falei que muitas. Até mesmo entre os mais jovens se notava preferência pelos livros impressos. Contudo, lembrei, vídeos curtos substituíam os livros na preferência do público. Ela então indagou. Um vídeo de alguns minutos, ainda que com enorme capacidade de sintetizar ideias, pode ocupar o lugar de uma leitura ampla e profunda? Seria possível mergulhar no universo reflexivo de O Mercador de Veneza, de Shakespeare, ou Ética, de Spinoza, com apenas 5 minutos de imagens e legendas? Sem medo de errar, afirmei que era impossível. A reflexão expansiva é uma estrada sem atalhos. Exige dedicação e tempo. Cleo fez uma interessante e óbvia observação. Há público para todo tipo de gosto, interesse e entretenimento. Não se trata de certo ou errado, mas da capacidade de construir a realidade na qual cada um viverá logo adiante. Retornando à opinião dos especialistas que o conduziu pelos trilhos do desespero e do medo, e sem as desmerecer, você está construindo a sua realidade sobre crenças ou verdades? Emudeci. As gaivotas se aproximaram. Como em um bailado místico, Cleo rodopiou, se afastando aos poucos, até desaparecer. Não pude me despedir nem agradecer à bruxa. As nuvens se afastaram. Alguns raios de sol sinalizaram a chegada de um novo tempo, ou uma diferente realidade. Ainda fiquei sentado por um tempo que não sei precisar. Eu estava prestes a tomar decisões angulares, não por intermédio do meu olhar, mas baseado nas lentes do mundo. Eu me deixara mover pelas crenças alheias, por não confiar na minha verdade. Ambas oferecem margens para erros e acertos. Não há como ter garantia. A vida exige riscos e ousadia. Viver pelas crenças é negar a individualidade. Confiar na própria verdade é o passo inicial rumo à liberdade. Sem abdicar do progresso tecnológico, converti todos os livros da editora em formato digital, mas não abandonei o velho, bom e tradicional livro de papel. Era preciso fazer mais. Confeccionei edições com diagramação, ilustrações e capas como nunca tinha feito. Resgatei clássicos e filósofos há muito não publicados. Trouxe à tona livros para quem amava viver entre os livros, do mesmo modo que conviver ao lado de outras pessoas é fundamental para aqueles que se movem por amor. O resultado foi surpreendente. Embora a aceitação dos vídeos e dos livros digitais seja um movimento inegável e sem retrocesso, os livros impressos continuarão na vida de muitas e muitas pessoas. Por vezes, o novo não vem destruir o antigo, mas o valorizar. Passado algum tempo, retornei à Pedra Bonita. Queria agradecer Cleo. Esperei por horas. Ela não apareceu. Sentei-me de frente ao céu e ao mar, na fusão dos azuis do infinito distante. Mergulhei em mim. Após algum tempo, a voz do silêncio me perguntou: com crenças ou verdades, como andas construindo a vossa realidade? Ioscás. Ai, meu Deus, vamos lá. Pelo amor de Deus. Eu, particularmente, não gosto de livro digital. Não tenho paciência. Eu gosto do bom e velho livro impresso. Não há nada mais saboroso a nível de leitura do que você realmente folhear um livro. E quando você pega um livro novinho, o cheirinho do livro novo. Ah, que maravilha. Mas vamos lá, não tem nada de certo ou errado nisso, né? É óbvio que o digital é fantástico. Inclusive, existem pessoas na internet que fazem um trabalho, eu acho muito bacana, até porque eu já usufruí, por exemplo, de audiobooks, né? Gente, a gente precisa, não dá para negar, né, que existe uma grande mudança de hábitos.
E muita gente hoje vive uma rotina enlouquecida, né? Que muitas vezes a leitura acaba ficando segundo plano. E um audiobook nessas horas acaba fazendo diferença, mas não substitui um livro de papel. Essa é a minha opinião. Concordo plenamente aqui com o Yuskas. E sei que muita gente aqui também concorda. Agora vejam, meu Deus do céu, quantas decisões a gente tomou na vida baseado em crenças, sem ouvir a nossa verdade. Que texto magnífico para nos fazer reavaliar a nossa vida hoje. Ela está sendo vivida e construída sobre que estrutura? Sobre as crenças ou sobre a nossa verdade? A gente sabe, voltando para essa questão do mercado editorial, o número de editoras, né, que fechou, é triste de ver, mas vejam que ele traz, né, no final, as mudanças que ele operou dentro da sua editora, unindo a tecnologia, né, essa nova forma, mas mantendo o tradicional. A questão é o se reinventar. Muitas vezes a gente conduz a nossa vida, né, daquele jeito, mas chega uma hora que a vida dá uma chacoalhada assim na gente, tá na hora de se reinventar. Você possui habilidades e talentos que você ainda não desenvolveu. Aí chega a tal da crise. Crise não vem para nos falir, ou nos jogar no chão, ou nos destruir. Muitas vezes é na crise que a gente acessa uma infinidade de talentos mesmo, uma riqueza interior que a gente desconhece, uma habilidade inimaginável. Ideias, né? Deixar a criatividade fluir, muitas vezes ela flui através da crise. Quando a gente está na zoninha de conforto, ela está ali, escondidinha, quietinha, dormindo. Não, time que está se ganhando não se mexe. Será que isso também não é uma crença? A gente sempre ouve isso. Time que está ganhando não se mexe. Será que se a gente não der uma modificada, no momento que a gente não está em crise, isso não pode nos impulsionar? Quantas crenças a gente carrega, gente? Quantas crenças bloqueiam a nossa jornada? Quantas crenças me impedem de ser o que eu vim para ser? Quantas crenças me fazem ser o que eu não sou? Porque eu comprei a verdade do mundo? Porque as editoras todas vão se fechar? Não, porque assim como eu e como muitos, tem gente que não... Eu nunca li um livro digital. Nunca li um livro digital em toda a minha vida. Eu tenho os e-books do Vital e vira e mexe eu faço leitura, né? Até para os trabalhos que eu faço do Terapia Vital. Mas eu não tenho essa de fazer... pegar o livro para ler não é comigo. Estou sendo absolutamente honesta. Realmente o livro impresso ele tem uma magia. Ele tem uma energia. É como se ele estabelecesse uma conexão energética, né, com quem lê. Isso é o que eu sinto. E esse tipo de prazer, de gosto, não tem tecnologia que destrua. Existem coisas que são indestrutíveis. Deixa eu voltar aqui no texto, porque tem uma pergunta que ela fez aqui. Deixa eu ver se eu acho. Peraí, minha gente. Um momentinho. Aqui. Você disse, quando a Cléo perguntou para o Yoskas, você disse que a tecnologia mudou o formato dos relacionamentos. Apesar de todas as facilidades digitais para as pessoas se verem e se falarem, poderíamos afirmar que os antiquíssimos hábitos de abraçar, beijar e conversar presencialmente estariam sepultados em definitivo? O prazer de ler livros em aparelhos digitais é o mesmo da leitura digital? Como você, existem outras pessoas? Então, assim, tudo começa, né? Essa questão aqui do Yuskas,
Tudo começa onde? Com o perdão da palavra que eu vou dizer agora. Eu vou até mudar o termo, senão vai ficar muito pesado. Lamentavelmente, começa nessa... Como é que se fala? Oh, meu Deus. Não é adoração, não. Não é adoração. Sabe quando você segue cegamente? Começa nessa... Eu vou usar esse termo. Em acreditar cegamente no que dizem os tais especialistas. Os especialistas diziam há 4 anos atrás uma série de mentiras que a população acreditou e ainda hoje sofre os danos. Os especialistas lá atrás, inclusive um biólogo que se meteu a falar, né, sobre vírus e que todo mundo acreditou naquela esparrela, contou um monte de mentira para a população e a população aceitou. Quando se fala os especialistas, ninguém questiona quem são os especialistas. Quem é o especialista? Quem são? Não tem nome, ninguém sabe de onde veio, mas os especialistas, os estudos de quem? Onde? Quando? Sob que condições? As pessoas não questionam. Então tem essa. Eu aprendi a deixar de lado esse papo furado de especialistas, porque eu sei o que está por trás do movimento dos especialistas. Os especialistas estão aí para destruir a mente de muitos. A maioria, pode ser que tenham aí, me desculpa se eu estou generalizando, talvez eu esteja sendo até radical demais, mas o que eu vi acontecer nesse mundo de 4 anos para trás, infelizmente, me fez pensar dessa forma. E que ninguém é obrigado a concordar. Esqueça os especialistas. Viva a sua verdade. Os especialistas ditam protocolos. Protocolos que eles encaixam nas pessoas como se elas fossem todas iguais. Não consideram a diversidade, não consideram a condição, a cultura, não consideram absolutamente nada, não consideram a individualidade. Mas aquele protocolo serve para aquela pessoa. Porque serve para todas as outras que estão ali mais ou menos iguais a ela. Esqueça os especialistas. Quer viver uma vida plena? Esqueça os especialistas. Eles são doutores e mestres em injetar crenças nas cabeças das pessoas, nas mentes das pessoas. Quer fugir das crenças? Se conecte com você, porque a sua alma sabe o que veio fazer e onde você pode chegar. Mas para isso você vai precisar tomar uma decisão, que muito provavelmente vai te desligar do senso comum, ou ao menos te afastar. Como dizia a mamãe, você não é todo mundo. Esta é a frase mais importante que nós ouvimos na nossa vida. E lá na época, a gente achava um horror. Não gostava. Graças a Deus que minha mãe me disse isso. Muitas vezes. Hoje eu consigo entender. Talvez nem ela entenda. Porque naquela época ela me dizia diante de uma situação. Mas hoje eu entendo a profundidade dela. Eu não sou todo mundo mesmo. E não sigo a manada. Os especialistas ganham muito bem para fazer o que fazem. E, lamentavelmente, boa parte segue, acreditando que são pessoas que estão ali para trazer realmente uma informação que seja útil. Não tem ninguém inocente nesse meio. Não tem. Por isso que eu não vejo a hora desse sistema definitivamente ruir, para que tudo seja reconstruído de fato. Mas aí é papo para outro vídeo. Então, os especialistas dizem que que as editoras vão fechar, o pobre do Ioscar fica lá se arrebentando, se matando. E agora? Meu Deus, o que eu vou fazer? Entra, despenca naquela vibraçãozinha de dúvida, de medo, que é o que os trevosos adoram, o bifezão dos trevosos não sai daqui. Até que chega, a Cleo e o faz refletir sobre essa questão das crenças. Por isso que eu falo tanto para vocês, e recentemente o Vital falou num vídeo, a coisa do, por exemplo, envelhecer. Você inevitavelmente vai ficar doente quando envelhecer. Isso é uma crença.
Mulheres que entram em processos de menopausa vão sofrer. Não necessariamente. Conheço, tenho amigas que entraram na menopausa e tiveram a menopausa absolutamente tranquila. Não existe regra. Pode existir uma maioria que passa por determinado processo, aí tomam aquilo como regra, colocam na cabeça das pessoas que aquilo ali é para todo mundo. Como eu não sou todo mundo, então eu não vou passar por isso. Eu não recebo, não tomo como meu o que é dos outros. Ah, porque a família lá toda tem um quadro de hipertensão, diabetes, você vai ter também. Leva para você esse pacote. Eu não tomo posse. Eu não tomo posse, não é meu, não me pertence. Eu não estou aqui para... Como se fala? Eu honro os meus ancestrais, agradecendo a eles que abriram os meus caminhos, inclusive lembrando sempre que eu sou minha ancestral. Então, se eu tiver que vivenciar algo relacionado à minha ancestralidade, eu vou viver ou equilibrar algo que eu fiz enquanto minha ancestral. Eu não tenho que ficar carregando o peso do que eles fizeram. Eu honro e agradeço. E que eles sigam a jornada deles absolutamente em paz. A minha jornada eu construo. Eu não estou aqui para carregar o peso de ninguém, só o meu. E para se realizar um processo de cura ancestral, você não precisa sofrer. Isso também é uma crença, esta é a minha opinião. Tudo aquilo que leva a sofrimento hoje pode ser trabalhado de outra forma. A energia da dor e do sofrimento não interessa à luz. São tantas as crenças que estão incutidas no nosso inconsciente que a gente não faz ideia. E a gente pode questionar, sim. Aliás, a gente só consegue trabalhar crenças quando a gente passa a questionar. Peraí, isso aqui faz sentido para mim? Pode fazer para todo mundo, mas você não é todo mundo, lembra disso. Isso faz sentido para mim? Peraí, tá faltando uma pecinha nisso aqui, tá faltando uma pecinha. Vá atrás, ouça a sua verdade, a sua voz interior, para que ela te leve pela sua jornada e não pela jornada que os outros acreditam que você precisa trilhar. Essa voz interior que tantas vezes, fica ali tentando falar conosco, e muitas vezes a gente não ouve porque a voz do mundo está com um volume muito exacerbado. Ela não vai desistir de nós, mas a gente vai precisar fazer um movimento para poder ouvi-la. E esse movimento passa por silenciar as vozes do mundo. Põe o mundo no mudo para ouvir seu coração. Desconstruir crenças é um processo bem desafiador. Mas quando você começa a acessar este assunto e começa a perceber dentro de você algumas mudanças ou alguns questionamentos que te levam a querer mudar, saiba que você está no caminho certo. E mais, não desista de você. Se tiver que se reinventar, que eu acredito que é isso que muitas vezes a gente precisa fazer, se reinvente. É uma jornada muito enriquecedora. A vida é feita de ciclos e muitas vezes um ciclo precisa ser encerrado para que outro possa ser iniciado. Agradeça, solte, deixe ir e se abra para este novo ciclo. Talvez seja o melhor ciclo da sua vida, mas a tua resistência muitas vezes não te permite aceitar essa mudança.
Como diz o Vital, a gente sofre porque a gente resiste. Muitos de nós não nos permitimos entrar no fluxo da vida. E esse é um engano que a gente comete que muito nos prejudica. A vida é muito rica, é muito ampla pra gente perder tempo vivendo uma vida fora da nossa verdade, estruturada nas crenças do mundo. Eu acho que esse é um texto aí que vale até a leitura ou ouvir aqui novamente mais de uma vez, porque a gente realmente precisa ter muito, muito claro o que é a voz do mundo e o que é a nossa voz. E eu garanto para você, você sabe diferenciar. Confie. Tá bom, gente? Eu entrego aí para vocês, então, esse conteúdo, né, desse texto do Yoskás, voltando lá para pegar o título, né, Crenças e Verdades, a Arte da Realidade, do dia 20 de setembro de 2024. Eu agradeço aqui mais uma vez a Claudinha Vilas Boas, né, que me enviou esse texto do Yoskás. Que vocês tenham um lindo dia e a gente se vê aí num próximo conteúdo. Um beijo, Claudinha, um beijo para vocês, crianças. Até a próxima.